Olá, bom dia, quarto ano. Hoje é dia 15/10, chegamos aí na quinta-feira. Olha só, hoje é o dia dos professores, é o dia do professor, o nosso dia. Esse feriado foi transferido para amanhã, ou seja, amanhã, sexta-feira, não vai ter aula, tá? Hoje a gente continua com nossas aulas, quinta-feira, 15/10, tá bom? Olha só, para casa, não é? Porque ontem nós trabalhamos termômetros, não foi? A gente foi trabalhar ontem temperatura do ambiente e a temperatura do nosso corpo, correto? Ontem tia Fabiana mostrou para vocês um termômetro digital que afeta o nosso corpo, não é? Também aprendemos ontem que a temperatura ela está normal do nosso corpo quando ela está em 36 ou 37 graus. Passando dessa 37, você já está aí no estado febril, não é isso? E aí tia Fabiana também falou dos cuidados que a gente deve ter em caso de febre, não é isso? Principalmente se for criança. A gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente está com febre é porque algo não está bem no nosso corpo. Não é? Foi até uma pergunta aí do livro que perguntou em relação à febre. E aí a gente diz que quando a gente está com febre é porque alguma coisa está inflamada no nosso corpo. Eu costumo dizer que a febre é um alerta, não é? Um alerta de que algo não está bem no nosso corpo. A gente também viu a temperatura ambiente, e tia Fabiana também falou desse elevada temperatura que nosso estado, nossa cidade aí está passando, não é? O tempo está muito quente, não é? Nesse último feriado do dia 12, o tempo estava quentíssimo, não é? A gente não está na estação do verão. Muita gente pensa que nós estamos na estação do verão, mas a gente não estamos na estação do verão. Nós estamos sim na estação da primavera, não é isso? Mas aí tá bem quente. Foi passado para casa 3 questões. 2 questões, elas são bem pessoais, né? Que é preciso que vocês coloquem aí no aplicativo para a tia Fabiana poder corrigir. Olha só, agora antes que eu esqueça, não é? Ontem também, na quarta-feira, a gente teve uma aula online, não é? Com alguns alunos do quarto ano. E eu solicitei que esses alunos estudassem divisores e múltiplos para a próxima semana. Ou seja, na próxima semana, antes da aula online, tia Fabiana vai fazer aqui uma revisão online. A gente vai fazer também algumas atividades de múltiplos e divisores. Eu solicitei também que esse aluno ele tivesse lá com o caderno e o lápis, tá certo? Também eu falei lá na aula online sobre os jogos matemáticos, não é? Olha só, hoje já é 15, amanhã não tem aula, é 16, aí você vai ter sábado e domingo 16, 17, não é isso? Hoje é 15, amanhã é 16, não tem aula, 16, 17, 18. 3 dias aí em casa, não é? Que aí você pode confeccionar seu jogo, pesquisar seu jogo, porque acredito que depois, na próxima semana, a gente já vai ter o novo encontro do Drive. Projeto com as apresentações dos jogos matemáticos. Eu estou aqui sempre falando todos os dias para alertar, tá certo? Vocês têm a opção de escolher o jogo matemático que quiser fazer, escolher o conteúdo, gravar um vídeo de até 1 minuto, mandar para a tia Fabiana e depois a gente fazer essas apresentações na aula online, tá bom? Vamos lá! Hoje a gente vai trabalhar com o livro Sucesso novamente, tá certo? Primeiro, eu vou falar de ontem, sobre as 3 questões que foram para casa. Olha só, uma das questões foi a seguinte. Hoje, qual é a temperatura da sua cidade? Registre a data e o nome da cidade ao lado da temperatura. E aí, essa atividade foi ontem. Então, a temperatura de ontem. Ontem pela manhã, quando eu assisti o jornal, porque eu acordo muito cedo, e aí eu costumo assistir o jornal que começa às 6 horas,
até aquele que começa de 4 até 6, quando eu venho acordar 5 e pouco, que eu ligo, eles falam muito dessas temperaturas. E ontem, que foi o dia que eu passei a atividade, em Olinda, ele estava aí em 33 graus. Mas aí, tia Fabiana, eu não moro em Olinda, eu moro em Paulista. E aí, cada um tem que fazer o seu pessoal, tá certo? O 2 é, enquanto está medindo sua temperatura agora. E aí, a sua temperatura foi quando você precisa utilizar o termômetro, não é? Seja ele digital ou não. Ontem eu fiz até o experimento aqui comigo, que estava 36,7, não foi? E aí, a gente estudou também que a temperatura do corpo até 37, ela é considerada normal. Após 37, ela é considerada aí um caso de febre febril. E a última questão foi: ontem o termômetro que fica na praça da cidade em que Júlia mora marcava uma temperatura de 29,8. Sabendo disso, responda. Esta temperatura que reflete a um tempo quente ou frio? Gente, se essa temperatura está em quase 30, temperatura do ambiente, a gente tem que dizer que essa temperatura ela é quente, tá certo? 2 quesitos são pessoais que vocês precisam mandar para mim no aplicativo. E esse último aqui, a gente vai dizer que essa temperatura da cidade de Júlia, ela é quente, tá bom? Hoje a gente vai, trabalhar medidas de tempo na página 181 do livro Sucesso, tá certo? Página 181 do livro Sucesso. A gente vai trabalhar aí passo a passo. Porque quando a gente trabalha tempo, a gente vai trabalhar novamente multiplicação e divisão, tá certo? Mas aí tia Fabiana vai ver aí como é que a gente vai fazer, revisando, explicando. Talvez a gente vai até utilizar o caderno. Mas vamos ver no decorrer da aula. Hoje é dia 15, então você vai pegar o livro e vai botar 15/10/2020, tarefa de classe. Aí a gente tá com o livro Sucesso. Qual é a página desse livro? É 181, correto? Vamos iniciar mais uma aula de matemática, quinta-feira, não é? Amanhã todo mundo vai estar aí em casa, porque é um descanso para a gente, professor, e também passa a ser um descanso também para os alunos, tá certo, meus amores? Vamos lá? Olha só. Medidas de tempo. Aí a gente tem um relógio, não é? Esse relógio aí na página 181 é um relógio de ponteiro, não é verdade? No terceiro ano a gente trabalha, não é? No terceiro e no segundo. Porque no terceiro ano eu até já trabalhei essa questão do relógio. A gente trabalha, aí a gente tem um relógio de ponteiro, mas a gente também tem um relógio de digital. E agora, né, gente, com essa onda de celulares, a gente tem no nosso celular, não é? A hora. Olha só a hora que tia Fabiana está gravando a aula. 8h20, não é isso? E aí a gente tem a nossa hora. Esse relógio aqui que é apresentado no celular, ele é digital. Mas aí a gente tem o relógio de ponteiro, não é? E aí a gente sabe aí que o ponteiro menor, ela indica a hora. E o ponteiro maior, ela indica os minutos. Não é isso? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho um relógio. Esse 12 aqui, quando aqui o ponteiro maior chega no 12, chegou numa hora exata. Não é isso? Aqui eu tenho 6 e aqui a gente tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Se você observar o relógio de ponteiro, não é? Esse aqui ele não tem, né? Ele não demonstra. Mas se você olhar o relógio de ponteiro, ele de um número para outro, ele tem os segundos. Ó. Eu vou explicar.
Olha só, ele tem aí os segundos, não é? Esse relógio aí, ele está mostrando que horário. Vamos ver. Gustavo chegou à escola bem na hora do toque. Um dos instrumentos usados para medir o tempo é o relógio. O relógio marca as horas, os minutos e os segundos. O ponteiro maior indica a hora. E o ponteiro maior indica os minutos e o menor indica a hora. Aqui, o ponteiro menor está no 7, correto? E o ponteiro maior está no 12. Aqui eu tenho 7 horas da manhã. O ponteiro menor indica a hora e o ponteiro maior indica 1 minuto. Um, dois, três, quatro. Esse 1 aqui, ele equivale a 5. 6, 7, 8, 9, 10. Esse 2 aqui equivale a 10. 11, 12, 13, 14, 15. Esse 3 aqui equivale a 15. 16, 17, 18, 19, 20. Esse 4 aqui equivale a 20. 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. Lembra quando a gente fala é 12 e meia? 30 minutos. 12 horas e 30 minutos. Mas se o ponteiro pequeno for aqui para o 6, ele vai marcar 6 horas. Olha só. Aí a gente continua. 31, 32, 33, 34. Esse 7. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Uma hora tem 60 minutos. Quando o ponteiro maior chegou no 12, eu chegou aí em uma hora correta. 60 minutos, correto? Vamos lá. É bom lembrar, um dia inteiro tem 24 horas. Uma hora, tia Fabiana acabou de falar, 60 minutos. Um minuto, ele tem 60 segundos, que é justamente aqui, ó. Quando tia Fabiana fez esse pontinho aqui, aqui são segundos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, sucessivamente. Uma hora tem 3.600 segundos. Um mês comercial tem 30 dias. E aí a gente sabe, olha, o mês de outubro, tia Fabiana, tem 31 dias. Mas ele fala do mês comercial, não é? Um número que ele é central, 30 dias. Um ano comercial tem 360 dias. Ou seja, um ano comercial é aquele ano que comércio, não é? Que é um ano tirando aí os feriados, não é? Mas um ano normal é 365 ou 366 dias. Uma semana, 7 dias. E aí a gente sabe que a semana, ela não inicia pela segunda-feira, e sim pelo domingo. Mas, tia Fabiana, a gente começa a fazer as coisas na segunda-feira. As aulas é de segunda a sexta, não é? As aulas do Fundamental 1, do Fundamental 2, do médio é de segunda a sexta. Muitos estabelecimentos, alguns agora, né? Só abrem de segunda a sexta, apesar agora que o comércio, ele tem, né? Os shoppings abrem aí de segunda a segunda, mas a gente tá falando aí da semana. Então, a semana, ela inicia no domingo, tá certo? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí a gente tem uma quinzena é 15 dias, porque é a metade de 30. A metade de 30 é 15. 30 é um mês. A metade de um mês é 15 dias, que a gente chama de quinzena. Um bimestre é 2 meses, ou seja, juntou 2 meses, a gente tem um bimestre. 2 anos é um biênio. 5 anos é um quinquênio. Um trimestre
semestre, ou seja, 3 meses. Um semestre, 6 meses. Uma década, 10 anos. Se você tiver aí 10 anos, você tem uma década. Um século, 100 anos. E um milênio, 1000 anos. O segundo é a unidade padrão das medidas de tempo, apresentado pelo símbolo S. Depois do meio-dia, lemos 13 horas, 14 horas e 15 horas. Muito bem. Isso aí é outra coisa que a gente tem que explicar para vocês. É 1h da tarde. 1h da tarde equivale a 13 horas. 2h da tarde, 14 horas. Porque a gente tem 2h da tarde e a gente tem 2h da madrugada, né? Da manhã. A gente tem 1h da tarde e a gente tem aí 1h. Que hora é? Na madrugada, 1h da manhã. 3 horas da manhã, 3 horas da tarde é 15 horas. 16 horas é 4 horas da tarde. 17 horas é 5 horas da tarde. E a gente tem 5 horas da manhã. A gente tem 6 horas, não é? 18 horas, que é aí quando a gente está terminando a tarde, entrando para a noite. 18 horas da tarde, já entrando para a noite. E a gente tem 6 horas da manhã. Então, a gente tem que lembrar aqui, depois das 12 horas da tarde, a gente diz 13 horas. 13 horas, tia Fabiana, é 1h da tarde. 14 horas é 2 horas. 15 horas é 3 horas. 16 horas é 4 horas. E 17 horas é 5 horas. 18 horas é 6 horas. Mas aqui, tia Fabiana, essas 6 horas é da manhã, aqui tudo aqui é tarde, né? Tudo aqui é tarde. Chegou 18 horas, a gente tá aí entrando na noite, correto? Vamos ver agora na página 182, para a gente iniciar essa atividade, página 182, correto? Vamos lá? Na página 182, ele diz o seguinte, eu não vou apagar aqui o relógio não, gente, que a gente vai precisar desse relógio para a gente responder o próximo. Letra A, 1h. Quantos minutos? 1h, 60 minutos. E aí você vai botar, letra A, 60. 1h tem 60 minutos. Um dia tem 24 horas. Não é isso? Um dia completo, 24 horas. Uma década, e a Fabiana falou, se você tem uma década, você tem 10 anos. Uma semana, a gente tem 7 dias. E 1 minuto, você tem 60 segundos, que é aqui, ó, como que a Fabiana fez para vocês. No numeral 2, ele tem dizendo o seguinte, qual é a hora marcada pelos relógios abaixo? Escreva no espaço abaixo. Não é isso? Lembrando que a gente pode estar de dia, não é? Ou de noite, ou de madrugada. Esse primeiro relógio, o ponteiro menor está no 3. Ó, o ponteiro menor está no 3. Quando o ponteiro menor está no 3, aqui o ponteiro menor indica a hora, não é isso? E o ponteiro maior indica os minutos. Aqui eu tenho 3 horas. Tia Fabiana, eu tenho 3 horas ou 15 horas. Correto? Então, num primeiro relógio, você vai botar 3 horas, não é isso? Ou 15 horas. Se for de madrugada, 3 horas da manhã. Se for durante o dia, à tarde, 15 horas, 3 horas da tarde. Tá certo? O segundo relógio, vê só, o ponteiro pequeno tá no 2, não é? Tá aqui no 2, o pequeno. O ponteiro grande tá no 7. Olha só onde tá o ponteiro grande, no 7, não é? Então,
Então, aqui eu tenho 2 horas, não é isso? 2 horas. Aqui é 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos. 2 horas e 35 minutos. Estão lembrados, não é? Dos pontinhos aqui, que cada pontinho desse equivale a 1 segundo. E aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Se o ponteiro maior está no 7 e o ponteiro menor está no 2, aí eu tenho 2 horas e 35 minutos. Mas, tia Fabiana, não sei se é de manhã ou de noite, mas vamos lá. 2 horas e 35 minutos. Vamos colocar que seja à tarde. 14 horas e 35 minutos. Correto? Já o ponteiro, o relógio da letra C, né? O relógio da letra C, o ponteiro menor está no 3. Isso, o ponteiro menor está no 3. E o ponteiro grande está no 9. Então, ó, esse 9 aqui, ele vale 45 minutos. Então, aqui eu tenho 3 horas e 45 minutos, correto? 3 horas e 45 minutos no relógio da letra C. Então, eu tenho 3 horas e 45 minutos ou 15 horas e 45 minutos. Mas vamos lá. Primeiro, você vai botar 3 horas e 45 minutos. Na segunda embaixo, você vai botar 15 horas, que equivale à tarde, e 45 minutos. Correto? Aí, no quarto ano, quem é que sabe ver a hora no relógio de ponteiro? Tem criança que tem dificuldade, sabia, em ver a hora no relógio de ponteiro. E agora, com essa nova tecnologia, não é? Com os relógios digitais, que a gente não precisa aí estar explicando, não é? Que cada pontinho desse vale 1 segundo. Com o relógio digital, não. Você, ó, olhou, ele já diz, não é isso? Vamos agora para o próximo. O próximo quesito. Vamos lá. Pense e responda. Por que acontece os dias e as noites? E aí, essa aula a gente tem que lembrar de tia Nathalie, não é? Porque a aula é de ciências. Para acontecer o dia e a noite é por conta de um movimento, não é? Que movimento é esse? É aula de ciências ou geografia também, né? Esse movimento é por conta do movimento de rotação, não é? Existe aí o movimento de rotação e translação. E o movimento responsável por acontecer os dias e as noites é o movimento de rotação. Vamos lá colocar a resposta do terceiro, letra A. Vamos lá? Terceiro, letra A. E aí a gente vai dizer: acontecem por causa do movimento de rotação da Terra. Ou seja, esse movimento de rotação, ele é responsável pelos dias e as noites. Não é isso? B.
Qual é a unidade padrão de tempo, de medida de tempo, e como podemos abreviá-la? A gente viu lá no iniciozinho, ó, que ele diz, ó, o segundo é a unidade padrão. Seu caderninho, porque a gente vai fazer agora uma atividade de casa, tá certo? Tia Fabiana não vai dar continuidade aí. Primeiro, a gente vai aí fazer uma atividade de casa, tá certo? Relacionada com esse conteúdo que a gente viu agorinha, tá bom? Vamos lá. Caderno de matemática. Pega aí teu caderno de matemática e vamos fazer uma atividade de casa, tá certo? Vamos lá? Hoje é dia 15. Tarefa de casa. 15/10. Nós trabalhamos com o livro Sucesso até a página 182, tá certo? E aí a gente vai para uma atividade de casa, tá certo? Vamos lá. Número 1. Complete. Pula uma linha. Letra A. Marca o tempo. E aí você completa aqui, ó. O que é que marca o tempo? Pula uma linha. Letra B. Pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias. O que é que pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias? Letra C. Relógio de areia. Que relógio de areia é esse? Olha só. As pessoas mais velhas, elas sabem sim que relógio de areia é esse. Eu acredito também, né, com história, a gente vê aqui esse relógio de areia. Mas se você tiver alguma dúvida, coloca lá na internet e pesquisa relógio de areia. E aí vai aparecer o que é. Período de 12, ó, período de 12 meses. Que nome é dado a um período de 12 meses? Ok? Vamos para o próximo. Vamos lá. Numeral 2. Escreva na ordem os dias da semana e circule os dias que você tem aula.
E aí você vai botar na ordem certa os dias das semanas e vai circular os dias que você tem aula, correto? Último quesito. Vamos lá? O que indica o ponteiro maior e o ponteiro menor do relógio. E aí você vai dizer o que é que indica o ponteiro maior e o que é que indica o ponteiro menor, correto? Tia Fabiana vai sair um pouquinho da frente para que vocês possam até pausar o vídeo. E eu vou anotar aqui no meu livro, que eu não anotei ainda. Vamos lá. Deixa eu botar a data de hoje aqui. Não, a data não, a série. 4º ano. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, não é isso? A gente volta a se encontrar na segunda-feira, porque amanhã é sexta-feira e amanhã a gente vai comemorar o Dia dos Professores, tá certo, meus amores? Segunda-feira a gente volta aí com mais uma aula de matemática. Você não esquece de fazer essa atividadezinha aí, que é bem pouquinho, tá certo? Você vai dizer quem é que marca o tempo, que pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias. E aí a gente já falou, né? Relógio de areia. Pergunta aí a mamãe e a papai se sabe de alguma coisa, se lembra a vovó. Se não souber, pesquisa lá, tá certo? Período de 12 meses. Que nome é dado aí a um período de 12 meses? Escreva na ordem certa os dias da semana e circule os dias que você tem aula. E aí, lembrando que, iniciando a ordem certa do dia da semana, começa pelo domingo. O que indica um ponteiro maior e o ponteiro menor do relógio? Cada ponteiro aí tem a sua função, tá certo? Ó, beijo e até segunda-feira, se Deus quiser. Fica todo mundo com Deus. Tchau, tchau.